Transmissão já começou. Ó. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Universidade Federal Fluminense, ao Instituto de Saúde Coletiva, à disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado 1, TCS, do curso de Medicina. Meu nome é Fabiano Borges, sou preceptor de TCS, extensionista do projeto Palácio do Povo, juntamente com Nathan Lamin, que está aqui colaborando conosco. Hoje eu vou administrar essa sala virtual do painel Limites da Cidadania no Brasil, Trabalho em Saúde na linha de frente da pandemia. Este painel está sendo transmitido ao vivo pelo canal da UniTV UF no YouTube. Pedimos que os participantes mantenham o microfone desligados quando não estiverem fazendo uso da palavra. Este evento é dedicado a homenagear o querido companheiro professor Manuel Martins, que fez sua passagem na última terça-feira do dia 3 de novembro. Manuel dedicou sua vida à defesa da dignidade da vida e da cidadania no Brasil. Certamente ele renderia homenagens aos brasileiros e brasileiras que tiveram suas vidas interrompidas nessa pandemia, bem como aos familiares delas. Mas não só a elas, mas todos que tiveram seu direito à vida negado por negligência do Estado brasileiro que vive de costas para o seu povo. Agora, eu convido o professor titular, Aloysio Silva Júnior, diretor do Instituto de Saúde Coletiva da UF, a trazer uma palavras de boas-vindas a todos nós, e em seguida a professora titular Lilian Kurfman, coordenadora da disciplina de TCS1 do curso de Medicina, para dar as boas-vindas e dizer algumas palavras em homenagem ao professor Manuel, em nome das preceptoras e dos preceptores de trabalho de campo. Com a palavra, o professor Aloysio. Bem, bom dia a todos, a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, abrindo essa sessão, né, onde discutirá aspectos do trabalho dentro da pandemia. E eu fico muito feliz, porque o Instituto de Saúde Coletiva, como parte da Universidade Federal Fluminense, tem uma tradição, desde a sua fundação, nos meados da década de 90, de defender a universidade pública, defender um ensino comprometido socialmente, defender o Sistema Único de Saúde em construção e defender todo o segmento da sociedade que tenha vivido a desigualdade, vivido a exclusão e vivido a injustiça. Essa nossa aliança histórica, a gente faz não só no discurso, mas nos trabalhos de campo, nas nossas aulas, nos nossos projetos de extensão, nas nossas pesquisas e no nosso movimento também, tanto por parte dos professores como dos alunos. Para mim é um prazer muito grande estar cercado de colegas tão queridos, né, alunos tão queridos e convidados que lidaram com a gente nesses projetos. Eu penso que a gente vive um momento muito terrível no Brasil, não só pela pandemia, mas pela questão ético-política, né, onde temos um acirramento de ideias tão terríveis, da sombra do fascismo, da sombra de várias ameaças que ameaçam o Sistema Único de Saúde, ameaçam a escola pública, ameaçam a ciência, ameaçam a razão e, por fim, ameaçam a democracia. Nesse momento, a gente se posiciona em defesa dela, e é com o nosso trabalho, o nosso dia a dia, que a gente celebra a nossa resistência e a nossa resiliência. Nós perdemos um grande amigo, né, para mim, professor Manuel Martins, que é um dos pioneiros do Instituto. E, dentro desse momento, assim, foi muita tristeza para a gente a perda dele. Mas eu tenho certeza, conhecendo o Manuel como conheço há mais de 40 anos, que ele está rindo, como sempre riu, por uma razão muito simples. Porque nós continuamos fazendo o que temos que fazer. Não paramos para lamentar ou chorar a dor. Continuamos na resistência, continuamos buscando o apoio da população, procurando apoiá-la também, de uma forma dialógica. Eu acho que é essa a nossa existência, é essa a nossa celebração da vida que o Manuel dedicou e da nossa própria vida. Muito obrigado. Eu vou desejar um excelente evento para vocês e passar a palavra para minha colega, minha amiga, Lilian Kurfman. Por favor. Bom dia
aos colegas, minhas colegas, a todos os estudantes que estão aqui com a gente, nossos convidados, nossas convidadas. Agradeço muito as palavras do Aloysio, porque assim vou tentar fazer uma continuidade com relação ao que foi dito, e também explicar um pouquinho do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, o que é essa atividade, como é que a gente está pensando na atividade. Antes, falar um pouco do Manuel e da dificuldade de falar dele também nesse momento, que nós todos recém perdemos ele, que é uma situação assim, completamente inesperada. Às vezes, fico dizendo assim, eu não concordo. Quando alguém morre, eu digo assim, poxa, ninguém me perguntou se já era hora e eu não concordei com essa hora. Independentemente dos pontos de vista de que a gente não tem essa possibilidade, né? Manuel Martins foi coordenador da disciplina até há muito pouco tempo, se aposentou há muito pouco tempo, e eu acho que esse fim da vida dele teve a ver com cuidar muito dos outros, cuidar muito da família dele, e talvez ele tenha precisado descansar. Talvez seja esse o motivo pelo qual ele estava muito sobrecarregado. No nosso trabalho cotidiano, a gente tinha ele como referência sobre vários aspectos, como a Luísa disse, um dos pioneiros no Instituto, precisava dele para trazer a história para a gente nas situações em que a gente tinha que contar para os nossos colegas sobre, por exemplo, o currículo da medicina, momentos que a gente está vivendo, com ameaças em relação a várias estruturas e formatos desse currículo. E ele foi chamado diversas vezes para defender essa história, para, junto com a gente, esclarecer um pouco do percurso, e também porque ele sempre foi muito respeitado pelos diversos âmbitos ou espaços em que a gente atua. Trazer o Manuel também era trazer alguém que ia trazer esse respeito em relação a essa história e esse percurso. Então, a gente, assim, agora, qualquer homenagem será pouca, e eu não me sinto preparada ainda pelo pouco tempo para fazer uma homenagem à altura dele, mas, de qualquer forma, também trazer um desabafo dele em relação a como o momento político, o momento da saúde coletiva, o momento da instituição que a gente trabalha conturbado, ele encontrou lugar na disciplina Trabalho de Campo, e encontrou lugar para as nossas reuniões, e agradecia a cada final de reunião que esse era um espaço que, de fato, ele se sentia ativo e potente junto com a gente. Então, acho que isso, para a gente, é um grande conforto de ter ele tido, no final de percurso profissional, um lugar em que ele se realizou, e a gente via e percebia o quanto isso era verdade. Por aí eu vou ficando em relação a esse assunto, e agradecer ao Fabiano pela organização dessa pequena homenagem, a organização desse evento, que a gente vai, certamente, com o evento, como a Luísa já disse, honrar a memória do Manuel, porque esse evento tem muito a ver com vários ideais, várias questões que ele trouxe ao longo da vida e da atuação com a gente. Certamente, quando a gente escolhe para trabalhar com nossos estudantes o ponto de partida de debate, a experiência dos profissionais que estão no dia a dia, quando a gente escolhe o projeto de extensão, que é o aspecto da universidade que expressa a maior inserção na sociedade, onde a universidade, ao fazer pesquisa e ensino, compartilha momentos e aprendizado com a sociedade, e não apartada da sociedade. E a extensão tem esse aspecto, um aspecto de conexão com a realidade e aprender com a realidade, aprender com o dia a dia, naquela perspectiva de ruptura dos chamados muros da universidade. Então, é a partir disso que a gente está hoje aqui, partindo da extensão para nos ensinar e partindo do cotidiano do trabalho das pessoas para a gente aprender. A gente, todos nós mesmos, né? Preceptores e preceptoras de trabalho de campo, colegas que estão presentes, nossos estudantes que estão presentes. Então, é isso que a gente hoje pretende fazer. É contigo, Fabiana. Obrigada. Muito obrigado, Aloysio. Muito obrigado, Lília.
Então, vamos dar andamento ao nosso seminário, ao nosso painel. Antes de apresentar os painelistas, gostaria de trazer algumas informações sobre como organizamos essa sala virtual. Nós a dividimos em duas partes. Na primeira, o mediador fará 3 rodadas de perguntas aos painelistas, um total previsto de em torno de 45 minutos de duração. Nós visualizaremos a ordem das perguntas pelas mãozinhas levantadas à nossa direita. Então, as preceptoras e preceptores que quiserem fazer algumas perguntas, para a segunda metade, pode levantar a mãozinha do lado direito. Como está sendo transmitido, vamos manter o microfone desligado para que a gente garanta a qualidade da transmissão. Os estudantes que queiram postar alguma pergunta podem usar a seção QIA, que fica abaixo, que nós teremos o prazer de responder, e aqueles que quiserem participar, fazer o uso da palavra na segunda parte, podem mandar uma mensagem para mim ou para o Natan, que a gente pode abrir a palavra ou também torná-lo um painelista. Ele pode apresentar com vídeo também. Tá? Então, eu vou passar a apresentação dos nossos convidados. Vou fazer em uma vez só, e depois eles terão a oportunidade também de fazer propriamente conforme acha melhor. A primeira convidada é a Ana Carolina Maia, ela é antropóloga de formação, sanitarista por exercício, cursa o doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ e pesquisa deslocamentos forçados em saúde. A segunda, a Janaína Cruz, é psiquiatra na rede pública na cidade de São Paulo, graduada em medicina pela Faculdade de Medicina do Ribeirão Preto, da USP, fez residência médica em psiquiatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atualmente é mestrando no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Dedica-se ao estudo de saúde mental de grupos vulneráveis e trabalha com a população em situação de rua, uso de álcool e outras substâncias psicoativas de saúde mental do trabalhador. Pedro Gomes é médico formado pela UF, pós-graduando em medicina intensiva pela AMIB e superintendente da ONG de médicas e médicos negros do Instituto Luiza Maim. Iniciou sua jornada no mundo da pesquisa em 2010 no desenvolvimento de novos fármacos, mas hoje foca seus esforços investigativos no estudo de raça, racismo e desigualdade. O coordenador dessa mesa, virtual, obviamente, é o professor Luiz Leão, doutor em Ciências na área de Saúde Pública, professor adjunto 4 do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Ele se dedica ao ensino, pesquisa e intervenção no campo das relações saúde, trabalho e ambiente, em temáticas relativas à vigilância em saúde, trabalho escravo contemporâneo, cadeias produtivas, saúde mental do trabalhador, imigração e movimentos sociais. A melhor forma de apresentar o Luiz, que é um grande amigo, por quem eu sou muito grato, pedir licença a ele para ler um poema, uma poesia que ele de sua autoria, que é bem curta, mas acho que tem muito a ver com o nosso trabalho de hoje. O título dela é Brasil Brumadinho. Brasil anda triste, bem cabisbaixo, lama para todo lado, lucro acima de tudo, povo abaixo do nada. Falta pão, falta paz, falta chão, falta lar, falta ar. Mais armas na mão, mais vazio o coração. Todos os sonhos em vão, mas não é para parar. Vale tentar. Vamos teimar. O sol vai nascer, a vida vencer. Se a gente está vivo, a tarefa é simples, semear sorriso. É longo o caminho, mas logo virão cantigas de roda, música na esquina, brincadeira, festa, vinho, riso e o riso. Minha irmã e meu irmão, nesse tempo já é revolução. Luiz Leão, janeiro de 2019. Luiz, é contigo. Um abraço. Obrigado, professor Fabiano. Legal você trazer a poesia de abertura, porque é isso, né? Nesse tempo, o riso, minha irmã e meu irmão, já é revolução, por vários aspectos. E minha primeira palavra aqui é de solidariedade aos colegas do Instituto de Saúde Coletiva e meus sentimentos em relação ao professor Manuel. E dizer que é um prazer muito grande estar entre vocês. Quero, então, saudar inicialmente, né, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, na TV UF,
estudantes, movimentos sociais, sindicalistas, técnicos, professores, professoras, profissionais de saúde e comunidade em geral, né? Obrigado a todos e todas vocês por disponibilizarem esse tempo para estar conosco nesse debate muito relevante, promovido pelo Instituto de Saúde Coletiva da UF, Departamento de Planejamento em Saúde, e curso de medicina, disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 1, e o projeto de extensão, né, que tem um título belíssimo, porque, de fato, a universidade é do povo, tem que ser para o povo, e a gente não pode realmente abrir mão disso. Então, quero cumprimentar o professor Aloísio, diretor do Instituto de Saúde Coletiva da UF, pelas palavras que denotam um compromisso grande com a defesa da vida, defesa da saúde pública e da universidade pública. Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, é bom encontrar pessoas assim. Obrigado, professor, pela sua participação aqui. Também cumprimentar a professora Lilian Koifman, coordenadora da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 1, e também, por extensão, agradecer a presença dos professores preceptores, professoras preceptoras dessa disciplina, e também do Instituto de Saúde Coletiva como um todo. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito profícuo hoje. Agradecer ao meu amigo, professor Fabiano Tonaco, pelo convite, porque ele havia me convidado para um encontro similar a esse no ano de 2018. Acho que a discussão seria sobre territorialização, territorialidades, pensando um pouco as metamorfoses do trabalho em saúde, e naquele momento eu não pude estar presente. Então, Fabiano, é sempre um prazer estar perto de você, ainda que mediado pela tecnologia, e estou muito feliz em poder atender o seu convite e estar aqui com vocês hoje, até mesmo pagando minha dívida por ter faltado na atividade de 2018. E quero agradecer também, saudar nossos painelistas, a Ana Carolina, a Janaína e o Pedro, dizer que a gente vai ter um ótimo debate, eu não tenho a menor dúvida, né? Uma troca de experiências essencial para a gente pensar o enfrentamento desses tempos difíceis que a gente está vivendo em relação à pandemia do novo coronavírus, né? Vai ser uma contribuição importante de vocês e do Instituto de Saúde Coletiva da UF para esse momento. Como bem mencionou a professora Lilian, é muito importante partir da experiência, partir do concreto, saber de fato as necessidades dos profissionais, dos serviços e como andam de fato esse trabalho na linha de frente no combate à pandemia, né? De fato, a gente está diante de uma das situações sanitárias mundiais mais críticas dos últimos anos, é inegável isso. É um momento de muitos assombros, ao mesmo tempo de resistências e lutas, né? Porque a gente vê, de fato, um planeta sendo asfixiado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue enxergar possibilidades de novos ares e novos ventos. E muito das possibilidades de sobrevivência que a gente tem visto tem se dado pelo relevantíssimo trabalho dos profissionais de saúde, que tem um papel essencial nesse contexto, né? Todos os profissionais de saúde ligados ao sistema e fora dele, na academia, nos serviços, nos conselhos e instâncias de participação, controle social, são fundamentais. Mas, focalizando um pouco mais hoje aqui no trabalho médico, né, fica o nosso tributo a essa gama incrível de profissionais engajados em construir no dia a dia a saúde como um direito de todos, direito de todas, e o SUS como um processo civilizatório contra a barbárie. Eu acho que é o momento da gente resgatar isso, inclusive, né? A atividade cotidiana dos profissionais como, no concreto, no dia a dia, garantindo um processo civilizatório contra a barbárie social da nossa nação. E com essas palavras iniciais, eu quero fazer minha primeira questão mobilizadora para os nossos painelistas,
porque seria muito importante ouvir deles, a partir da inserção profissional de cada um de vocês, Ana Carolina, Pedro e Janaína, seria muito bom a gente ouvir vocês falarem um pouco sobre como estão enxergando a cidadania nesse momento pandêmico e qual tem sido a percepção de vocês quanto aos impactos nos diferentes estratos sociais, considerando nossas imensas desigualdades sociais e a existência de grupos socialmente vulnerabilizados que enfrentam diferentes barreiras no acesso aos serviços de saúde e processos de cuidado. A gente sabe que o Covid-19 ele não aparece em um vácuo sociocultural, ao contrário, ele chega em uma realidade de iniquidades e injustiças sociais, de uma formação social e econômica complexa e cheia de processos historicamente excludentes que geram permanentes tensões entre barbárie e cidadania. E isso, às vezes, é tão claro, tão visível no cotidiano dos processos de trabalho em saúde. Então, eu quero fazer nessa ordem. Ana Carolina podia comentar, em seguida a Janaína, seguido do Pedro. Ana Carolina, a bola está com você. Obrigada, professor Luiz. Bom dia a todo mundo. Quero começar agradecendo imensamente aos professores Fabiano, ao professor Luiz, aos professores Aloísio e Lilian, aos professores preceptores dessa disciplina. Quero dizer que é imperativo esse painel, assim, quero agradecer muito a organização desse painel, que já seria muito importante em tempos ordinários, e a minha percepção é que agora é muito importante que a gente pense junto aos futuros profissionais da saúde que aqui estão, e os presentes profissionais da saúde também, por assim dizer, sobre esse desafio de estar na linha de frente em meio a essa crise sanitária que não tem qualquer paralelo, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Partindo da tua provocação, professor Luiz, eu vou tentar manter minha intervenção curta para as outras pessoas poderem falar e a gente também ter tempo de discutir. Cidadania em tempos de Covid, né? É muito interessante. Tem uma imagem que eu gosto muito e que ela fala, é uma alegoria que fala muito sobre essa crise que a gente vive, né? Que se a pandemia é um tsunami no meio desse oceano, que potencialmente pode atingir qualquer pessoa, tem gente que está em transatlântico e tem gente que está num pedaço de madeira à deriva, né? É uma alegoria interessante porque diz para a gente da importância nos processos de saúde e doença daquilo que a gente chama nas ciências sociais de marcadores da diferença, né? Classe, gênero, raça, sexualidade, nacionalidade e alguns outros. Essas variáveis são importantíssimas porque elas têm relação direta com a capacidade dos sujeitos de estarem e de se manterem sadios, né? Então, em relação à Covid-19, a gente tem aí alguns dados que nos mostram isso. A taxa de mortalidade entre negros é maior em São Paulo, por exemplo. A gente tem também notificações de aumento da violência doméstica, né? O Anuário Brasileiro de Segurança mostrou isso para a gente. Essa é uma pandemia que, sem dúvida, desnuda as nossas desigualdades estruturantes, né? Que desnuda grande parte dos nossos problemas como país, como nação. A gente tem a maior parte das pessoas que moram nas periferias, nas favelas, com condições de vida duríssimas, morando em locais pequenos, em que é impossível sustentar qualquer tipo de distanciamento social, né? Muitas vezes sem água encanada. Então, não faz qualquer sentido que a gente peça que essa pessoa higienize as mãos várias vezes ao longo do dia, ou que se isole das pessoas que moram com ela. Nesse sentido, o profissional médico precisa ser um tradutor do seu saber biopsicossocial para o usuário, né? Precisa ser capaz de fazer a ponte entre o que ele prescreve e o mundo da vida. Precisa ser capaz de perceber se o que está sendo proposto como terapêutico é remotamente possível de ser seguido, né? Isso me lembra um exemplo que eu gosto de citar, né, de um amigo médico que conta que um companheiro dele, ao ser confrontado com uma paciente que precisava ingerir ômega 3, prescreve salmão, né, para uma moça das classes populares. Bom, faz sentido? É possível que essa moça coma salmão? Essa paciente vai conseguir comprar salmão? Não vai, né? Então, às vezes, no trabalho vivo, né, como a gente gosta de dizer na saúde pública, às vezes o padrão ouro não é possível, né? Não é possível de ser seguido. E a gente precisa apelar para o que é possível. Então, para mim, nesse cenário,
é preciso que se negocie os termos das medidas de prevenção da Covid-19 com os usuários da periferia, por exemplo, né? Esse local em que o distanciamento social, como a classe média tem feito, foi impossível, né? Não foi possível de ser feito. Eu acredito que essa negociação passa por uma noção que foi popularizada à época da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, que é a noção de gerenciamento de riscos, né? Será que é possível que uma família que mora numa casa minúscula consiga isolar alguém? Será que não seria mais estratégico negociar o uso de máscara, a higienização das mãos? Não seria mais estratégico negociar com o paciente as suas saídas, né? Tentando criar uma certa separação entre o que seria inevitável de fazer, então, o mercado, as próprias consultas, exames, ir a banco, e o que pode ser evitado, né? Praia, bar, aglomeração em lojas, sabendo sempre que é muito difícil defender para uma parte da classe trabalhadora que ela não deve ir à praia ou aos parques finais de semana, né? Essas pessoas nem puderam, grande parte delas nem puderam ficar em casa, né? Cumprir a quarentena. Não tô defendendo que essas pessoas devam poder ir para as ruas, nem que devam, né? Mas é uma situação complicada de negociar, né? Eu fico pensando que é especialmente desolador ser profissional da saúde nesse momento que o professor Luiz já falou sobre, né? Esse momento de desmonte, né? De avanço da barbárie, como ele coloca sobre o pacto civilizatório que é o Sistema Único de Saúde, né? A gente está precisando montar grandes estruturas por conta da pandemia e meio ao desmonte que estava em curso no Sistema Único, né? Então, é um pouco montar em meio ao desmonte. E aí, para o profissional de saúde, é especialmente desolador ser parte do Sistema Único no momento em que no momento que o desmonte tem se mostrado muito presente, né? Porque o sujeito da intervenção médica, geralmente, no momento de pandemia, sobretudo, está experimentando dor, sofrimento. Mas é um pouco isso, assim. Eu acho que a gente precisa entender que a pandemia desnuda as nossas desigualdades estruturantes e que o que se faz hoje, claro que é muito mais dramatizado pela pandemia, mas está na esteira do que a gente vinha fazendo, né? É um pouco isso. Obrigado, Ana Carolina. Passo imediatamente para a Janaína. Bom dia, gostaria de começar agradecendo o convite ao professor Fabiano, professor Luiz, a todo o Instituto de Saúde Coletiva. Meus sentimentos pelo professor Manuel, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2018, é uma pena, né, saber, né, vamos continuar um trabalho até em homenagem, né, a ele, agradecer a participação também dos preceptores e começar um pouco a reflexão em cima da provocação do Luiz, né, desse exercício de cidadania em plena pandemia. Acho que já pegando um pouco o que a Ana Carolina colocou, é isso, assim, acho que a pandemia, ela desnuda um pouco a desigualdade que a gente vive, porque o que acontece? As políticas públicas, elas não são pensadas para os grupos em vulnerabilidade, né? E aí a pandemia evidencia isso, porque num primeiro momento as políticas públicas foram pensadas para as populações que já têm seus direitos assegurados, né? E aí a posteriori, é só depois que são pensadas as políticas públicas para esses grupos vulneráveis. Então aí fica evidente como esses grupos eles sofrem de uma negligência, né? Eu vou tentar falar um pouco da minha experiência que trabalho com população em situação de rua, né? Então, aí no primeiro momento, quando começou, né, a história do lockdown, isolamento, né, que já trabalho com essa população, a primeira coisa que vem é, gente, e a população em situação de rua, né? E aí, nesse desnudamento que a Ana Carolina colocou, é isso, ninguém pensou, né, as políticas públicas não foram pensadas para este grupo que é um grupo em vulnerabilidade, né? E quando deveria, igual, pensando até no princípio da equidade, essas populações deveriam ser a prioridade, a gente deveria levar em consideração primeiro as necessidades desses grupos em vulnerabilidade, respeitando um princípio do SUS, que é o da equidade. E aí, o que aconteceu? Para entender um pouco essa realidade, não sei quantos têm um pouco noção de como é, né,
a experiência da população em situação de rua, eles costumam se articular no próprio território que eles habitam, né? Eles são muito diferentes entre si, você tem aqueles que têm eles circulam por diferentes territórios, mas eles costumam ficar e tem aqueles grupos que são mais fixos. E dessa maneira, eles conseguem a sobrevivência dele através dos comércios, que é onde eles se alimentam, onde eles conseguem água, onde eles conseguem a subsistência deles. E a partir do momento que se fechou tudo, essa população ficou à mercê de início, né? Porque é isso, todo mundo se isolou nas suas casas, aqueles que têm casa, né? E essa população ficou à míngua, porque aí o meio de sobrevivência dele, dentro dos territórios que eles ocupam, não existia mais. Então, o manguear, o pedir, né, para os pedestres que circulam, né, alimento, ajuda, isso ficou impossibilitado, a cidade virou um deserto, né? E aí a gente que trabalha com essa população sentiu todo esse impacto, porque aí é isso, como ajudar essa população, né, que ficou sem alimento, ficou sem... Acho que assim, a Covid passou a ser um problema secundário, eles tinham problemas muito mais urgentes, né? E só depois, aí é isso, depois de 2, 3 semanas, é que começa a pensar, nossa, a população em situação de rua, como, né? E aí que foram pensados serviços para garantir a alimentação dessa população, para garantir algum isolamento para eles, porque é isso, né? Eles têm as casas de acolhidas, onde eles circulam, onde eles conseguem dormir, aqueles que utilizam desse recurso, e como garantir dentro desses espaços alguma possibilidade de segurança sanitária, sabendo do risco da transmissão do vírus, né? E aí isso acontece depois, e dentro dos serviços, a gente do SUS, que trabalha lá no dia a dia, foi bastante difícil, porque aí também eu trabalho num CAPS 3, né, que então tem ali o leito, né, a possibilidade de acolhida integral, são 9 vagas, e que a gente procurou pensar naquele início alguns pacientes que a gente sabia que tinham já, além de toda a vulnerabilidade, tinham uma debilidade ali, clínica, né, que precisavam de uma assistência ali, né, então garantir alguma assistência um pouco melhor e para esse grupo, que já você imagina, 9 vagas para uma população em situação de rua, onde grande parte deles já sofrem de uma série de problemas clínicos, né, com substância, então já com problemas pulmonares, então não foi uma decisão fácil definir assim, quais seriam os pacientes com 9 vagas, e aí virou um grande embate para vocês verem que não é uma solução fácil, porque aí o que acontece? A gente colocou esses pacientes em grupo de risco mais ainda, né, e no serviço, e tinha essa população em situação de rua que nos chegava diariamente desesperada, sem conseguir comer, e como que a gente fazia, né, ao mesmo tempo, sendo um serviço, né, de saúde pública, todo serviço de saúde pública, ele também está cercado de questões sociais que nos fazem parte do nosso dia a dia, né, que nos chegam. E aí era como acolher essa população, sabendo do risco deles entrarem e transmitirem o risco, o vírus para os pacientes que a gente tinha acolhido, tentando protegê-los, né, de alguma forma. E foi um grande embate na equipe, sem uma resposta, né, fácil, entre como garantir a segurança daqueles que a gente percebia que tinham um risco maior e que estavam acolhidos no serviço, e que a gente colocou, inclusive, com o intuito de tentar garantir alguma proteção, mas também como auxiliar essa população que naquele momento estava absolutamente à mercê, que eles também não tinham, né, como se alimentar. Não foi fácil, assim, a gente... Foi muito difícil, mas importante para a gente, acho que foi um grande amadurecimento para os profissionais como um todo, e, sim, em decisões que ficavam muito isoladas, porque não existiam, no início, políticas públicas que nos auxiliassem, né, diretrizes que nos auxiliassem a tomar essas decisões, né? Então, nós estávamos sozinhos precisando decidir como acolher esse grupo em vulnerabilidade, né?
enfim, queria dividir um pouco essa dificuldade com vocês, assim, para vocês entenderem como não são decisões fáceis, como as políticas públicas demoram a chegar para esses grupos em vulnerabilidade, né? Um outro ponto que também retomando um pouco da fala da Ana Carolina, é a questão das periferias, né? Que é essa ideia do isolamento nas periferias, para a gente, né, que fazia visita domiciliar, que ia constantemente nesses territórios, né, a gente percebia que, sim, não existia isolamento, né? E não é que não existe isolamento porque essa população não quis fazer isolamento, ou não tem uma noção do risco, não, eles têm noção, eles tinham muito receio, muito medo, tanto é que também é muito bonito de ver a maneira como eles se articulam para tentar garantir ali naquele território desassistido alguma segurança, né? Então, é aquela ideia, não sei se alguns de vocês acompanharam, de nos postes, espalhar água com né, uma garrafa de PET com água e a outra com sabão, ou pendurar pelo território o álcool gel. Então, assim, a maneira como essa população foi tentando se articular, né, para garantir alguma segurança entre eles. E é isso, assim, eles não conseguem fazer um isolamento porque as casas são muito pequenas, né? Parte dessa população, principalmente ali no início, quando não tinha nem um auxílio, né, para garantir a renda, né, precisava trabalhar, eles trabalham, né, muito informalmente. Não dá para esquecer a importância dos motoboys, né, neste momento, né, que também é um grupo que está aí num trabalho informal sem segurança alguma e que garantiu o isolamento, inclusive, desta população, né, de grande parte da população que consegue fazer esse isolamento, e eles, sem conseguir fazer o isolamento, e vivendo grande parte deles num território, né, que não consegue fazer esse isolamento, né, que na periferia. E circular por esses territórios era como se a gente estivesse numa realidade paralela, entre aspas, né, que circulava por diferentes territórios da cidade, de repente existiam setores da cidade que você não via uma alma viva na rua, que você não via nenhum carro, e de repente você chegava na periferia, era como se você passasse por um portal paralelo, assim, era muito assustador de ver, assim, né, como as pessoas estavam nas ruas. E para quem conhece essa realidade, vivencia, isso não é porque eles não queriam fazer isolamento, porque eles não tinham noção do risco, é pelo contrário, né? Mas é porque eles não têm condições, né? Então, se eles ficavam ali nas vielas, nas ruas, é porque as casas, né, que eles vivem são casas muito pequenininhas, com muita umidade, muito escura, sem ventilação, então que não tem condições de ficar dentro, né, de um ambiente desse 24 horas por dia, né? Então, ficar nas vielas, circular nas ruas, é porque também é para manter alguma saúde, né, saúde mental, né, e porque não há, né? E nisso você tem também aquela, assim, né, é o idoso junto com a criança, junto com o jovem, né, que não tem condições de garantir esse isolamento. Enfim, não queria me estender muito, fiz mais, né, essas colocações para a gente refletir um pouco sobre elas. Obrigado, Janaína. Pedro, queremos te ouvir também. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu tenho trabalhado desde o começo da pandemia com medicina intensiva, né? Trabalhando dentro de UTI. Tenho trabalhado tanto no sistema público como no privado, mas até ontem eu era igual todos esses estudantes que estão aqui assistindo, né? Sentados numa aula de TCS, assistindo uma palestra. Muito pouco tempo atrás. Eu me formei tem 6 meses e eu já caí dentro dessa pandemia, né? Então, eu a princípio achei que estava despreparado, mas não estava despreparado não. Isso é um recado que eu queria deixar para vocês. Vocês não vão sair despreparados da faculdade, tá? E
E vivenciei essa pandemia, mas eu vivenciei de um jeito, acho que de um jeito muito drástico, muito duro, né? A gente pode dizer assim. Fiz um pouco de emergência, mas o grosso mesmo do meu trabalho foi e é em UTI, né? E os estudos lá de fora mostravam que de todo mundo que entrava em UTI, metade morria. Metade morria. Todo mundo que entrava, metade morria. Eu não vi isso, né? Eu não vi isso. Eu vi coisa muito diferente aqui. Nas UTIs públicas que eu trabalhava, eu via morrer 9 em cada 10. Nas privadas, eu via morrer menos. Apesar de ver morrer mais do que só metade, né? E esse processo todo de vivenciar isso, ver esse tanto de morte, né? Eu tinha que entubar 2, 3 pacientes por dia, né? Tinha que fazer 2, 3 certidões de declarações de óbito. Tinha que falar 2, 3 vezes ao dia com famílias para dar a pior notícia que elas podiam querer ouvir, né? Todo esse processo de estar dentro de um sistema, principalmente do público, que não tem estrutura nenhuma, que está sucateado, que está falido, de ver os pacientes, saber que eu conseguiria salvar 5 em cada 10 se eu tivesse a estrutura necessária, e conseguir salvar uma pessoa em cada 10 quando eu tinha sorte, isso é muito duro. É muito duro, é muito duro. Falar com as famílias, independente de quem seja esse paciente, quem seja a família, é muito duro e sempre foi muito duro, né? O desespero de você dar essa notícia de que o paciente morreu era muito, 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 muito grande, né? Existia outra situação que tinha um desespero também bem grande, que era quando você dava o diagnóstico de Covid-19 para um paciente, né? Porque as famílias automaticamente entendiam, e eu não vou dizer que elas estavam erradas, de que era uma sentença de óbito para um paciente, né? Independente de como o paciente chegasse nas UTIs, a gente via que o paciente ia morrer. A gente sabia disso e a família sabia também, de certa forma, né? A família não sabia por que exatamente, ela só via isso, mas a gente sabia porque não tinha droga para a gente fazer o cuidado do paciente, não tinha droga para a gente trabalhar com segurança. Por exemplo, eu, quando ia entubar paciente, eu não tinha acesso a bloqueador neuromuscular, por exemplo, que é necessário para que o paciente não tussa, para que o paciente não respire e diminua a transmissibilidade da doença, né? Eu não, eu tinha que trabalhar entubando paciente que estava tossindo na minha cara, que estava mal sedado, que não estava bloqueado. Um risco tremendo para um paciente e um risco tremendo para a equipe, não só para mim. Situações que a gente tinha que conviver, mas que obviamente quem sofria mais era o paciente, né? E por que eu estou falando isso? Porque é muito sedutor, é muito tentador quando você está numa situação dessa, você entender que a doença é democrática, né? E era. Ali ela era. Dentro daquelas UTIs que eu trabalhava, a doença era democrática, sim, né? Independente de quem fosse, morria. Tratei gente que vivia trabalho análogo à escravidão numa fazenda, né, aqui no Mato Grosso, e tratei um médico, filho do prefeito de um município também aqui do Mato Grosso. Completamente diferente o processo de trabalho com esses dois pacientes, mesmo dentro da mesma UTI. Um tinha acesso a bloqueador neuromuscular, tinha acesso a todas as drogas que fossem necessárias, tinha acesso a médicos de fora do serviço particulares para vir avaliar. Tinha, além disso tudo, tinha empatia dos profissionais que estavam trabalhando, tinha empatia do prefeito da cidade. Enfim,
paciente que tinha tudo, o outro não tinha nada. Né? Não preciso nem dizer quem é quem nessa história dos pacientes. E independente disso, independente de ter tudo e não ter nada, o final foi o mesmo. O desfecho foi o mesmo, o desfecho termina sempre igual, né? Tiro a minha roupa de unidade fechada, vou lá embaixo, falo com a família, choro, desespero e volto para esperar acontecer de novo. Então é muito fácil eu achar que a doença ela é democrática e ela vai afetar todo mundo de maneira igual dentro desse serviço. A gente aprende que a gente é profissional de saúde, a gente vai trabalhar para cuidar, para salvar vidas, enfim, fazer o melhor. E a gente pode acabar se fechando nisso e esquecer do que está em volta, né? E aceitar que a doença mata todo mundo de maneira igual. Mas não é verdade. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe, e estudos mostram, que existe uma diferença entre mortalidade dentro da população. Óbvio que numa unidade de 10 leitos de UTI, a minha percepção ela vai ser muito enviesada, né? Porque na pública vai chegar gente de tudo que é jeito. Eu não vou fazer uma anamnese extensa, entender em qual extrato social a pessoa está, etc, etc, etc. Eu vou ver um número pequeno de pessoas, eu vou ter uma impressão e vou me deixar guiar por isso. Mas a gente sabe, a ciência tem nos mostrado muitas coisas, apesar de muitas pessoas não quererem ver, que é diferente. A gente tem pessoas, principalmente negras, pobres, sofrendo de uma maneira muito diferente, muito mais intensa. 2 efeitos da doença. Tirando toda a questão social, tirando todo o processo de sofrimento e extermínio social, quando a gente olha a questão biológica, biofísica da pessoa, também é diferente, né? Pelos mecanismos da doença, a gente vê que há um maior risco de mortalidade de pessoas negras, há um maior risco de mortalidade de pessoas pobres, e a gente acaba esquecendo isso. Eu não vou me estender muito, mas eu queria nessa fala inicial trazer esse questionamento para vocês que vão se formar agora, daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, que é preciso que a gente tenha um olhar amplo, é preciso que a gente tenha uma compreensão da sociedade para que a gente possa agir de maneira equânime. E a gente não tem que agir de maneira equânime só porque o SUS prega a equidade, né? A gente tem que agir de maneira equânime porque isso é ético, porque isso é o certo, porque isso é bonito, como vocês quiserem definir. A gente tem que agir de maneira equânime porque os recursos infelizmente, eles são escassos e muitas pessoas vão precisar, mas muitas pessoas com necessidades diferentes. Às vezes, pessoas que de alguma outra forma vão conseguir esses recursos, ou então que vão sofrer menos as consequências da ausência desses recursos. Eu entendo que as pessoas aqui, no geral, compreendam que equidade não se trata só de redistribuir recursos escassos, mas eu acho que isso é um ponto importante de trazer, porque é um ponto importante e fácil de visualizar, de palpar dentro da nossa realidade. Então, eu queria trazer isso para vocês, para a gente começar esse debate, essa discussão, com essa fala, para ver se instiga, né, dentro de vocês um olhar mais amplo. Quando eu era aluno, muitos alunos falavam que TCS não era medicina, TCS não era importante. O TCS é importante, porque o TCS é o momento onde vocês vão conseguir se tornarem médicos, e não só técnicos em medicina. Muito bom, Pedro. Obrigado, Janaína, obrigado, Ana Carolina. Trouxeram excelentes questões, e essa fala final do Pedro aqui, com
vários conselhos, inclusive práticos, para os estudantes de medicina. Eu percebo isso também no Mato Grosso. Os estudantes, quando estão prestes a se formar, acham que, de fato, faltam elementos para a prática, um certo medo de enfrentar o cotidiano dos serviços, mas é muito bom ouvir, a partir da experiência de um recém-formado, como isso se dá, como é que se desdobra, etc. E especialmente essa sua fala final, Pedro, do olhar mais amplo. De fato, saúde vai muito além de um olhar tecnicista para um corpo adoecido, etc. Obrigado, Janaína. Trouxe várias questões também instigantes demais sobre as políticas públicas, uma certa negligência com populações vulnerabilizadas. Se a gente fosse lembrar de alguns autores, como Foucault e Agamben, por exemplo, é uma espécie de deixar morrer, de fato, uma política de extermínio. Também o Pedro usou essa expressão, fazer uma conexão com a fala da Ana Carolina, que, na verdade, essa pandemia vai desnudando também nossas desigualdades, né? E outro elemento que eu acho importante é a gente pensar como que o cotidiano dos serviços foi afetado por discursos e práticas, ou melhor, por discursos e filosofias políticas contraditórias que moldam as práticas. Por exemplo, a gente vê claramente no cenário atual, né, as disputas em torno dos números da vigilância epidemiológica, uma enxurrada de desinformação, perspectivas de intervenção mais coletivas, outras mais individuais, algumas apostas no distanciamento social, outras nas intervenções medicamentosas curativas. Daí veio aquele debate, né, da cloroquina e distanciamento social, contenção do contágio versus medicamentalização. São filosofias políticas que estão por trás desses discursos sanitários que vão impactar o cotidiano dos serviços e o trabalhar em saúde. Eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso e conectar com essa questão a dimensão que trouxe a Janaína sobre como as comunidades se reorganizam também para lidar com esse fenômeno. Porque a gente sabe que saúde não se produz apenas dentro do setor saúde, né? Ela tem a ver com a capacidade dos grupos sociais de conhecerem e controlarem os seus determinantes, os determinantes da sua vida. Então, eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso. Poderemos começar com Janaína dessa vez? Janaína, seu microfone. Foi? Agora acho que foi, né? Agora abriu? Tá. Acho que... Muito obrigada por essa provocação, porque ela me levanta coisas que me provocam desde o início ali, né? Desde da graduação, e principalmente depois que eu fui para a prática da medicina, né? Acho que a sua primeira colocação em relação a cloroquina, ao distanciamento, e que me chamou muito a atenção, principalmente no início ali da pandemia, é como a gente recebe essa medicina que vem de fora, né, sem refletir o quanto ela cabe, o quanto ela é possível, o quanto ela é adequada para o nosso contexto, né, para o contexto da população brasileira, né? Então, muitas vezes eu vejo até médicos socialmente engajados, quando eu tentava discutir isso, como é praticamente inquestionável, né? Eles recebem essa medicina, então, se foi dito que é o lockdown na Europa, na China, então é o lockdown aqui, assim. E isso não é querer transformar numa coisa simplista entre, então como é que é? O isolamento vertical, horizontal. Gente, é refletir sobre o quanto, né, a medicina que faz sentido num país desenvolvido cabe no nosso contexto. Qual que é a possibilidade da gente adequar para realmente, né, proteger a nossa população, né? Então, isso me chama a atenção como não contestar, não refletir, não problematizar, não adequar para a realidade brasileira, né?
E outra coisa que também me chama a atenção, na questão da cloroquina, que é algo muito comum de ver na prática médica no dia a dia, a ideia de que a medicina passa necessariamente por essa intervenção medicamentosa. Parece que a gente só é médico se a gente prescreve, se a gente tem um bisturi na mão, né? Medicina é também prescrever, é também esse tipo de intervenção, mas medicina também escuta, e a escuta é poderosíssima, né? Não é pouca coisa, é estar junto com o paciente, né? Acho que a fala do Pedro no primeiro bloco, ela coloca um pouco isso, assim, é ser muito médico você estar junto com o seu paciente, é você compreender a realidade que ele está, tá ali com a família, né? Mas você percebe que muitos médicos, não, assim, se o paciente chega a eles e não sai com uma prescrição, não sai com um medicamento, parece que não está sendo feito nada, né? E a cloroquina, eu acho que ela ocupou muito esse lugar, né? Eu via muitas vezes as falas de alguns colegas em lives, em jornais, numa defesa acirrada da cloroquina, muito numa perspectiva de, se não prescrever a cloroquina, se não prescrever alguma coisa, é como se a gente não estivesse atuando, né? E isso é muito complicado se a gente limita a nossa atuação médica a meramente a prescrição, né? Acho que a medicina, ela trabalha, né, com também numa lógica que vai além disso. Enfim, acho que são as minhas colocações, assim. Obrigado, Janaína. Pedro, podemos te ouvir agora? Opa, tudo bem? Então, acho que eu vou tangenciar bastante a fala da Janaína, né? Assim, eu vi muita desinformação nesse processo todo de lidar com a doença. Muita desinformação, muita informação errada, muita informação certa, mas a interação entre elas gerava sempre a desinformação. Era muito ruído, muita coisa acontecendo, o presidente falava alguma coisa, o Ministério da Saúde desse presidente falava outra, a OMS falava outra, aí a Globo falava outra, aí o meu pastor lá falava outra coisa, aí meu vizinho falava outra coisa, e no grupo da família tinha outra coisa. Mas no fim, o que todo mundo estava vivendo era medo. Era medo. Os pacientes queriam, antes de tudo, saber se estavam com a doença. Independente do que isso significasse, né? Para eles era importante saber se tinham a doença. Alguns era porque poderiam se isolar, outros é porque não queriam que os filhos pegassem, outros é porque queriam saber se tinham que mandar a família para o interior, para a casa da avó, mas não pode mandar para a casa da avó sem saber se está doente. Enfim, as pessoas tinham medo e queriam respostas. No segundo lugar, as pessoas que tinham a sua resposta para essa pergunta, que muitas vezes não determinava nada, né? Por exemplo, fiz um teste rápido, deu IgM positivo e é isso, mais nada. Não determina mais muita coisa, porque não vai mudar nenhum tipo de conduta que você vai tomar. Né? Pessoa assintomática, a pessoa já tinha que estar isolada mesmo, né? Teoricamente. Depois que ela tinha essa resposta, ela queria um tratamento. Porque o próprio entendimento da população sobre o que é saúde, né, passa por tratar a doença, né? Saúde é não ter doença, e não ter doença é tratar com remédio, né? E existe um anseio muito grande, né? Geralmente tem esse anseio, né? Não sei se os estudantes todos já tiveram oportunidade de presenciar um dia a dia num posto de saúde. É basicamente isso, são pacientes ansiando tratamentos, geralmente medicamentosos, para problemas, muitas vezes, que não resolve com ações medicamentosas, né? Só que numa situação de pandemia, o pânico, o caos, o medo, a desinformação
torna isso tudo mais pungente. Então, a gente tinha uma demanda muito grande por tratamento das pessoas, né? E aí entra a questão da ciência. Eu, pessoalmente, não prescrevia nada que não tivesse evidência científica. Eu, nessa situação de dúvidas e de desconhecimento, eu me apeguei muito à ciência, né? Vou trabalhar com a melhor evidência que tem, e vou adaptar à minha realidade, mas vou trabalhar com a melhor evidência que tem. Não prescrevia até ser obrigado por um contratante privado a prescrever, a fazer tomografia, tudo sem indicação real, né? Me demiti desse lugar, né? Não faz sentido trabalhar dessa maneira. Mas eu via que as pessoas elas tinham um medo muito grande e precisavam dessa resposta. E muitos dos médicos que optavam por prescrever a cloroquina, por exemplo, né? Só um exemplo a citar, mas existem milhares de outras coisas que foram feitas indevidamente ou com pouco respaldo, né? A cloroquina, porque acho que a cloroquina é o centro de um debate que nem deveria ser um debate, muitas pessoas optaram porque era uma forma de atender anseio das pessoas, de atender um próprio anseio de uma ansiedade que tinha de estar impotente e de tentar fazer o melhor, né? Eu não vi ninguém fazendo por maldade cloroquina, né? Optando por cloroquina porque queria enriquecer os colegas industriais e por aí vai, né? Não acho que esse tipo de coisa imperava na ponta do serviço de saúde, apesar de isso imperar nos níveis mais altos, né? Mas as pessoas, elas estavam com medo e estavam necessitando, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que lidar, e é muito difícil, porque as pessoas não entendiam. E não importa se você explicar, as pessoas não trabalham na base da lógica, e isso é uma das marcas do época que nós estamos vivendo, né? A lógica não necessariamente importa, a verdade não necessariamente importa, a ciência realmente não importa, e a gente tem que trabalhar para resolver os problemas. Então, assim, eu sou contra as pessoas fazerem esse tipo de procedimento, mas eu entendo as que fizeram. E é muito por um trabalho que a gente deixou de fazer antes, que é o de educação e saúde da população, a população entender que realmente não há necessidade de passar um remédio para tudo. Mas, infelizmente, eu acho que a realidade que a gente está vivendo é essa e a gente precisa ter uma resposta. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam tendo, os médicos principalmente, optando por prescrever alguma coisa para tranquilizar uma família, né? É isso. Joia, Pedro. Ana Carolina, queremos te ouvir também. Luiz, essa sua provocação foi muito interessante mesmo, né? Essas filosofias políticas contraditórias, né, que têm ganhado força, anticientificismo, autoritarismo, né? O Pedro e a Janaína trouxeram isso muito bem. A meu juízo, essas filosofias acabam se alimentando também, em grande parte, dos nossos problemas, como eu disse, né, das nossas contradições como país, né? E acho que a gente não tem, o Pedro já indicou, né, isso, acho que a gente não tem como desconectar essas filosofias e a ascensão delas com a ascensão do bolsonarismo, né? Essa disputa em torno dos números, essa ideia de pós-verdade, né, de fatos importarem menos, essa disputa em torno dos sentidos da pandemia, né? É grave, é uma gripezinha. A gente teve ruídos dentro do próprio governo, né? Uma epidemia que em parte se negou, em parte se afirmou dentro de um mesmo governo, que para mim constitui uma atitude genocida, né? A gente está nesse triste necropódio junto aos Estados Unidos, e em grande parte esses ruídos de comunicação. Se você pega a atuação dos países que foram bem-sucedidos na condução da pandemia, esses países que a gente está vendo que estão tendo resultados positivos, esses países centralizaram a resposta. Foi uma questão centralizada ou no presidente, no primeiro-ministro, ou no ministro da Saúde, né? A gente teve... na Europa, por exemplo, o presidente, primeiros ministros falando à nação, informando a nação, né? E era um discurso único, um discurso que informava e não que desinformava, né? Fazendo uma digressão, né, para expandir um pouco a discussão, eu acho que foram dois sentimentos que dominaram a ascensão do bolsonarismo, né, que dominaram
o eleitor em 2018? Foi raiva com o mundo político, né? Então, para esse eleitor, a linguagem da democracia, que é a política, passou a não servir mais, e eu entendo. E uma outra força que guiou o eleitor em 18, e a gente também já está falando aqui, foi o medo, né? O medo da violência, né? Sobretudo nos centros urbanos que deram margens expressivas de vitória para Jair Bolsonaro, esse cara que conseguiu se vender como outsider, né? Como um não político, e, sobretudo, como um cara que ia dar solução para a questão da segurança, né? Segurança pública, que foi um tema definidor dos rumos da eleição, e calhou dele ser o tema, né? Dele encarnar o tema, pela trajetória profissional dele, pela atuação como parlamentar. E a gente alia isso à pobreza crescente, ao Estado que está ficando cada vez menor, que só chega nas periferias pela polícia. Você tem aí uma tempestade perfeita, né? Digamos, para a emergência dessas filosofias que rompem com pactos civilizatórios mínimos, né? A questão da vacinação, para mim, é muito ilustrativa disso, né? Você tem em curso um desgaste da noção de solidariedade, né? E acho que a gente precisa recuperar isso em alguma medida. A percepção da vacina como um pacto coletivo perde força, né? E falando também a respeito das redes de apoio nas periferias, né, para retomar um ponto que a gente estava falando no outro bloco, eu acho que a presença, a falta do Estado nas periferias também cria um cenário em que a religião, e aí na imagem das igrejas neopentecostais, e aqui eu estou colocando neopentecostais selvagemente no mesmo saco, tá, gente? Assim, são inúmeras denominações com moralidades algo diferentes, mas essas igrejas acabam figurando como parte de uma rede de apoio que é muito importante nas periferias, né? São atores de articulação dentro das comunidades. A Janaína coloca, né, essa coisa da água, do álcool, do sabonete, distribuição de cestas básicas, são lugares que têm acolhido as pessoas dentro desse cenário, e a gente não pode não conversar com isso, não pode virar de costas para isso, né? Acho que a gente fez isso por bastante tempo e essas pessoas ficaram à mercê, né? Bom, e aí só um pequeno parêntese, eu quero deixar minha fala muito, muito rápida. Essa coisa da desinformação, né, que tem influência nas práticas profissionais dos profissionais da saúde, obviamente, né? Esse anticientificismo, né, essa negação da ciência como valor também, né, tem nos colocado numa difícil posição, né? A gente estava há algum tempo criticando o imperialismo médico, né, esse saber biomédico hegemônico, mas aí a gente está numa situação agora que a gente está tendo que defender a autoridade da ciência, né? A gente está num panorama bizarro de retrocesso que, se ontem a gente estava falando, o poder médico precisa ser controlado, a ciência precisa ser pensada criticamente. Agora a gente está voltando e falando, calma, vamos dizer para as pessoas o que é ciência, né? Vamos reforçar essa ideia de, olha, nem todo mundo está autorizado a proferir verdades científicas, e a gente pode problematizar isso, mas assim, isso precisa ser colocado, né? Para uma afirmação ser ciência, ela precisa passar por uma série de etapas, de verificações. Pontuar, então, que nesse momento a gente está nessa sinuca de bico, né? Que, quem diria, eu ontem estava criticando essa lógica medicalocêntrica, esse imperialismo médico, e agora a gente está tendo que voltar 10 casinhas e dizer para as pessoas, explicar o que é ciência, né? Porque é isso, eu tenho a impressão que, pelo menos, as pessoas, de uma maneira geral, as classes populares respeitavam a autoridade científica, né? Isso tem problemas, claro, a gente precisa discutir sempre, ser crítico, mas parece que as pessoas estão se autorizando a proferir verdades, né? Assim, verdades que não são científicas, mas aí, enfim, elas acham que podem ser, né? A questão da cloroquina é absolutamente ilustrativa disso, né? Você ser um profissional da saúde, um profissional médico, e ser acusado, também tive relatos disso, ser acusado de não querer prescrever o remédio que, teoricamente, assim, que salvaria a pessoa, né, que é a cloroquina, é muito difícil ser colocado nesse lugar, né? Olha, você tem o remédio que salva e você não quer prescrever. É uma situação que coloca o profissional e o usuário num conflito que não precisava, né? Acho que não precisava. Mas é isso, assim, de forma geral, é um pouco isso que eu queria colocar.
Excelente, as análises de vocês realmente estão nos mobilizando aqui. Eu tenho acompanhado o chat um pouco, as pessoas reagindo às falas de vocês. Está excelente, nós temos mais em torno de 48 minutos para a gente fazer esse debate amplo. Essa última rodada, talvez a gente faça um pouco mais rápido para garantir mais participações dos preceptores, preceptoras, estudantes, etc. Vocês trouxeram muitos elementos, eu não vou nem comentar, deixar mais para o debate mesmo. A última questão que eu queria trazer para vocês diz respeito a essa dimensão do trabalho propriamente em saúde e suas repercussões sobre os profissionais, né? Toda mudança epidemiológica, ela repercute na prática dos profissionais, isso é inegável. E nesse momento, acho que foi a Janaína que trouxe isso, ficou evidente a ausência de parâmetros mais claros para lidar com a epidemia. O Pedro também mencionou, e a Ana Carolina, enfim. Existem lacunas, vazios de parâmetros para a prática profissional. Além disso, a gente sabe que, historicamente, o trabalho em saúde, o trabalho médico incluso, ele já envolve exposição a riscos químicos, biológicos, ergonômicos, uma sobrecarga absurda. Temos também, né, uma precariedade nos serviços de saúde, más condições de trabalho nos serviços, ausência de meios adequados, falta de suporte social, um certo ideal que pensa esses trabalhadores da saúde como heróis e, portanto, gente inesgotável. E como se isso não bastasse, né, a própria natureza do trabalho, lidar com a dor, com a morte, com dramas familiares, é uma realidade muito dura. E nos coloca diante da necessidade de atentar para escutar, né, lembrando aqui a Janaína, a medicina também é escutar, mas escutar também a necessidade dos profissionais de saúde, porque é uma atividade que mobiliza o sujeito inteiro e gera desgastes, sofrimentos, adoecimentos e, infelizmente, mortes também, né? E tudo isso parece ter agudizado agora na pandemia. Então, queria ouvir vocês sobre como vocês veem na prática dos serviços, na experiência de vocês, um pouco sobre as repercussões sobre o próprio processo saúde e doença dos profissionais de saúde. E, em seguida, a gente vai abrir para o debate com os preceptores e estudantes. Acho que podemos fazer com o Pedro, iniciando dessa vez. Eu acho que a síndrome de burnout, ela define esse processo todo, né? E dos 3 pilares da síndrome de burnout, que são exaustão, né, incapacidade de realizar suas tarefas adequadamente, atingir seus objetivos, né, adequadamente, e o cinismo, eu acho que o que mais a gente vê grande na vida do profissional de saúde é a questão do cinismo, né, que é a despersonalização, que é o afastamento dos pacientes, que é uma forma de você se proteger, né? Se convenhamos que trabalhar aonde você sabe o que tem que fazer e não consegue fazer porque você não tem o recurso, e você vê o paciente que poderia não morrer na sua frente, ou o paciente que poderia morrer tranquilo, morrer sofrendo, é uma coisa que afeta muito a gente que está trabalhando. E eu acho natural muitas pessoas acabarem se afastando emocionalmente dos pacientes e lidando com essas mortes e com esse processo todo de sofrimento de uma maneira bem fria, né? Eu mesmo passo por isso. Acho que fazer 2, 3 declarações de óbito por dia durante 2 meses banaliza o processo que deveria ser duro e sofrido, né? E só que é importante a gente ter consciência disso, né? E apesar da pandemia ela tá jogando isso na nossa cara, isso é um processo cotidiano do trabalho de saúde, né? A gente está sempre lidando com sofrimentos. Óbvio que não é todo dia como um dia na vida do Covid, mas é ao longo prazo e é em pequenas doses. E a gente acaba que a gente cronifica esse processo de se afastar do paciente, né? Não quero dizer com isso que a gente precise abraçar todos os pacientes, né? Ser amigo de todo mundo, todos os pacientes, tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, né? Ser fofinho para sempre. Acho que não é isso que
que é, né? A gente também tem muito uma romantização do processo de trabalho do profissional de saúde, né? Que a gente vê muito Grey's Anatomy, né? E aí sempre acha que vai salvar vidas, que vai cuidar das pessoas, né? A verdade é que, no geral, um médico não salva vidas e muito menos cuida, né? Geralmente o médico está prescrevendo. Às vezes a enfermagem faz um cuidado meio não tão cuidadoso, enfim. Acaba que o profissional de saúde, com o passar do tempo, se ele não olha para si mesmo, ele se afasta até daquilo que ele dizia no começo para si mesmo, que era a motivação dele trabalhar em saúde. Então, é importante que a gente olhe e compreenda a realidade. Eu acho que a pandemia ela vem para escancarar certas coisas, né? O próprio uso dessa plataforma que a gente está fazendo aqui, aula EAD, essas coisas, há muito tempo já poderia ter sido feito, mas foi escancarado agora que é possível e que é bom, né? Assim como os processos internos da gente. A gente pode estar passando por muitas coisas hoje em dia que a gente vê a necessidade de repensá-las, de trabalhá-las, que sempre teve essa necessidade, mas que agora fica escancarado, né? E uma delas é esse cuidado, porque o trabalho em saúde ele passa o tempo inteiro pela interface com o outro. E a interface com o outro sempre tem trocas de emoções, sentimentos, de sofrimentos. Querendo ou não, a gente vai olhar no outro, no sofrimento do outro e ver alguma coisa. A gente vai ver uma paciente com diabetes morrendo, vai lembrar da sua mãe, que também tem diabetes, que se pegar Covid ela vai morrer. E por aí vai. Não vou estender não, mas eu queria deixar isso aqui para a gente discutir do trabalho em saúde, né? Que é o quão o trabalho de saúde depende que nós estejamos bem para prestarmos um cuidado de qualidade. E se eu me afasto do paciente, que tipo de prática eu vou ter para ele? Só a prescritora, e olhe lá. Né? Obrigado, Pedro. Vamos ouvir a Ana Carolina dessa vez. Falar de trabalho em saúde é muito bom mesmo, né? Acho que o trabalho é uma categoria que às vezes está em disputa, né? Acho que tem uma certa percepção de que às vezes é uma categoria datada, né? Galera, às vezes, eu acho que é uma categoria importantíssima e acho que é central que a gente discuta aqui, né? Não tem como falar disso sem falar dessa precarização também, essa palavra que está na moda, né? Que às vezes a gente tem que ter algum cuidado para usar, mas a precarização do trabalho do profissional médico, né? A gente tem falta de insumos, falta de testagem, falta de leitos, um SUS que está em desmonte. Me parece que está enraigada nas pessoas, nas classes populares. Acho que a opinião das pessoas, né, acerca da reforma da Previdência é muito ilustrativa disso, uma certa racionalidade neoliberal que está enraigada nas pessoas. Né? Impressionante como o mundo da política conseguiu fazer isso reverberar, os liberais conseguiram fazer isso reverberar mesmo nas classes mais baixas. Né? Se tem uma ética, se tem um fomento de uma certa ética protestante, né? E a religião e as igrejas são um pouco fomentadoras dessa ética, que casa com esse novo momento do capitalismo que a gente está vivendo, que os maiores empregadores do país, Uber, iFood, Rappi, nem assim podem ser chamados, né, de acordo com a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, acho que é uma questão para a gente pensar no futuro, porque eu não acredito que a gente vá conseguir recolocar todas as pessoas desempregadas ou na informalidade de volta no mercado formal de trabalho. A gente vem vendo uma destruição voraz das vagas formais de trabalho e é muito improvável que a gente volte aos patamares de pleno emprego que a gente tinha ali até 2014, mais ou menos. Né? Então, é um desafio, é uma questão para a gente pensar. Esses entregadores são um pouco a imagem ideal do que seria essa nova racionalidade neoliberal, esse novo empreendedorismo popular, digamos, né? Mas algumas colocações do tipo, se eu trabalho 16 horas por dia no Uber,
eu consigo tirar uma boa grana por mês. Então, se as pessoas não estão conseguindo tirar, sei lá, 5 contos por mês, é porque não estão trabalhando o suficiente. Como se a gente pudesse normalizar 16 horas por dia de trabalho, né? Ou então, acerca da reforma da Previdência, né? O Estado está ganhando mais do que arrecada, está gastando mais do que arrecada, então precisa cortar mesmo. Se eu estou gastando na minha casa mais do que eu ganho, eu preciso cortar. Por que o Estado não deveria fazer a mesma coisa, né? É como se a receita doméstica, se a economia doméstica de um lar pudesse ser remotamente comparável à receita de um ente que, no limite, faz os direitos chegarem nas pessoas, né? No meu campo, né, do mestrado, eu estudei atenção primária em saúde no Rio de Janeiro, e é importante dizer que ela aqui no Rio sofreu uma expansão, né, de 2018 a 2016, vinha se expandindo, vinha se fortalecendo, a gente conseguiu uma cobertura de 70% da população, mas esse movimento de uberização, digamos, né, de precarização do trabalho, teve uma expressão muito interessante dentro da atenção primária em saúde, né? Que foi o plantão Coringa. Eu lembro que eu vi num desses perfis de Facebook, tipo, como é que é o nome do perfil? Nenhum serviço a menos. Esses perfis de controle social, de atuação, né, no setor saúde, enfim. Era um plantão Coringa. Então, os médicos iam, ficavam na clínica um dia e depois iam embora. Então, voltavam dali a uma semana, para recompor justamente as demissões e os desmontes nas equipes de saúde da família que o prefeito Marcelo Crivella vem promovendo aqui no Rio desde 2017. Né? Então, esse plantão uberizado, esse plantão tapa-buraco, né? Daqui a pouco a gente, não sei se vai pedir médico por aplicativo, se vai... É um desafio, né? E esse tipo de prática acaba esvaziando a razão de ser da APS. Né? Então, noções caras como vínculo, longitudinalidade, integralidade, elas acabam sendo perdidas dentro dessa nova lógica, né? Acho que a gente tem, de fato, um desafio gigantesco pela frente, né? Que é promover um projeto de país em que as pessoas se enxerguem, o brasileiro se enxergue, porque eu acho que a gente está perdendo isso, né? Que perspectiva tem um jovem negro periférico na favela nesse Brasil de 2020? Esse menino que está ou alugando bicicleta do Itaú para entregar comida e ganhando uma comissão ridícula por isso, 16 horas por dia, porque é o que dizem para ele que ele tem que fazer se ele quiser ganhar um bom dinheiro, ou está vendo seus amigos morrerem, está vendo seus amigos sem emprego, na informalidade. Eu acho que a gente precisa recuperar esse conceito, por exemplo, de solidariedade, né? Se a gente olhar para a nossa última grande epidemia, né, a epidemia de AIDS, de HIV/AIDS, como é que o Brasil respondeu a isso? Né? A partir de uma ética da solidariedade, a partir de uma ética de respeito à diversidade. Parece que a gente está andando num caminho inverso. Mas aí, para não ficar muito pessimista e só falando que não tem jeito, que o desafio está grande, eu acho que a gente precisa entender o SUS. O professor Luiz falou em processo civilizatório contra a barbárie. Eu vou além. Eu acho que o SUS é uma das últimas trincheiras que a gente tem à racionalidade neoliberal. Porque eu acho que, no meu campo de pesquisa, por exemplo, com as demissões das equipes de saúde da família, não foram incomuns casos de usuários que se juntaram aos seus agentes comunitários de saúde, por exemplo, para protestar contra as demissões sumárias do prefeito Crivella. Dizer para as pessoas que, olha, se você faz o Estado chegar, se você faz com que essa pessoa se enxergue num projeto de país, e o SUS, para mim, enfim, é um grande flanco pelo qual o Estado pode se fazer chegar, esse Estado que só chega pela polícia nas periferias, né? Ou chega pela igreja, o que não é um problema em si, mas a gente precisa fazer também o Estado chegar, está chegando cada vez menos. Para mim, o SUS é uma trincheira mesmo. Eu acho que nesse movimento de ascensão da direita e da extrema-direita, algumas narrativas a gente está perdendo. Na escola, por exemplo, essa coisa do escola sem partido, educação pública. Eu acho que é uma seara que a gente pode botar, mas que a gente não tem ganho. Mas se você pergunta para as pessoas se o posto deve ser público, se o médico que atende ela, se ela quer pagar pelo atendimento que é feito, eu tenho a intuição de que ela vai falar que não. Tanto é isso, né, é tão tal, que o nome do programa que a presidenta Dilma trouxe para o Brasil chamava Mais Médicos, porque eu acho que é isso que as pessoas querem mesmo, mais médicos. Nesse sentido, é isso. Acho que a geração passada nos brindou com o SUS e acho que é o dever da nossa geração garantir que ele não vá embora, garantir que ele se mantenha, porque é uma trincheira mesmo. Acho que a gente tem perdido em muitas arenas,
Mas a saúde pública, a meu ver, ainda é uma arena em que a gente tem ganho. Acho que as pessoas não acham que a saúde não deve ser pública, não deve ser universal no Brasil. É isso, assim, fechando um pouco. Obrigado, Ana. Janaína, como é que é isso na sua experiência? Eu acho bem interessante a gente trazer esse aspecto para refletir sobre a ideia de onipotência, né? Acho que essa onipotência que passa pela medicina, mas que passa também pela ciência. Acho que, começando pela medicina, acho que foi muito importante a fala do Pedro, principalmente no primeiro bloco, que é um privilégio para os alunos poderem escutar, né, isso do ponto de vista do médico, que é perder um paciente. Porque grande parte da nossa formação, isso é muito pouco debatido, a morte como um assunto, né, como uma temática, e quando ela é falada com os estudantes, é muito na perspectiva, como que você comunica para a família, como que você comunica para o paciente, que ele está ali, né, com uma doença terminal, ou que, né, para a família como que o paciente faleceu, mas e para o médico, como é para nós perder um paciente? E é muito duro, é muito duro. Isso aí, um depoimento um pouco pessoal, o primeiro paciente que eu perdi, eu já era formada, eu lembro que eu senti muita raiva da graduação, porque ninguém nunca tinha falado sobre aquilo naquela perspectiva comigo, né? Nunca tinha, acho que não tem como você preparar alguém para isso, né? É algo sempre que nos surpreende, mas é uma temática pensada muito pouco na perspectiva do profissional para o médico, o que significa perder um paciente. É muito duro, é muito difícil, mas isso é super importante para refletir sobre a humanização não só da morte, mas a humanização do médico, entender que é um profissional, que ele é um ser humano, né? Mesmo na pandemia, essa ideia de, então os profissionais da saúde, os médicos vão para a trincheira, vão para a frente, né? São heróis e colocam sua vida em risco. Mas e nossas famílias, né? E o quanto desses médicos neste trabalho, né, durante a pandemia, não é só sobre a vida deles, né? Mas o quanto isso impacta as famílias deles também, né? O que significa o salário deles para a sobrevivência dos filhos ou para a sobrevivência dos pais, né? O quanto a importância disso pro que não, sabe, que não passa simplesmente por uma questão do salário no sentido meramente monetário, mas não, do significado de que é um ser humano, que tem família, que tem vínculos, que tem medo, né? Que tem sentimentos, que tem lágrima, que tem sangue, né? E não um herói que vai com uma capa e uma máscara, né, para salvar o mundo, né? Então, acho que desfazer essa onipotência é muito importante, assim, acho que e é um privilégio, acho que vocês poderem ter essa oportunidade durante a formação. E aí um pouco também na questão da onipotência da ciência, que a Ana Carolina já colocou, né, que é inimaginável que a gente estaria tendo que discutir, colocar que a vacinação é algo importante e é bom, né? Mas eu acho que é tentar refletir sobre o que a gente, como que a ciência contribuiu para que se chegasse nisso, né? E aí acho que é um pouco do que a Ana colocou, né? Que até recentemente era o nosso grande embate, de perceber que a ciência, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é uma verdade absoluta. Que muitas vezes em medicina, igual a gente não está falando sobre verdade, a gente está falando sobre verdades que são provisórias e em muitos momentos não é nem sobre verdade, é sobre probabilidade, né? E que essa dificuldade de reconhecer outras sabedorias, né, também como verdades, como coisas que se complementam, né? Acho que acabou contribuindo para que a gente chegasse num momento inimaginável de que a gente precisaria falar, não, gente, vacina é importante e, como a Ana colocou, defender a ciência, né? Então,
Enfim, eu queria fazer uma fala mais enxuta para a gente ampliar para o debate, mas eu acho que isso dá repercussão que no profissional, acho que passa muito para essa ideia que precisa ser desconstruída tanto da onipotência médica como dessa onipotência da ciência, dessa verdade absoluta e incontestável, né? É mais isso que eu queria colocar. Maravilha, obrigado, Janaína, Pedro e Ana. Olha, eu tenho certeza que o debate agora vai ficar um pouco mais apimentado, porque eu já vi aqui no chat várias reações, uma das últimas, inclusive, do Armando, se eu não estou enganado. Armando, pronto, vi aqui a foto, satisfação ver você aqui, Armando, o cara mais inteligente da minha turma de doutorado na ENSP. E muito bom. A gente quer muito ouvir, eu estou muito desejoso de ouvir um pouco os preceptores, as preceptoras da disciplina, os professores que foram convidados e estão aqui, e, de repente, o próprio Armando, para iniciar, pode fazer a questão. Se ele preferir, eu posso ler também aqui a que ele colocou no chat. E eu pediria para os professores, por gentileza, coloquem, por exemplo, o interesse de fazer uma intervenção, uma fala. A gente poderia ter aí umas 4 ou 5, nós temos em torno de 25 minutos do nosso time aqui, então umas 5, 4, enfim, vamos deixar aberto intervenções dos preceptores e professores, e depois, numa rodada, Ana Carolina, Pedro e Janaína fazem um pouco a síntese, dialogando com todas as falas que vão vir. Então, eu tenho visto aqui já a professora Lilian Koifman, que já está inscrita, e vocês podem ir se inscrevendo. Não sei se o Armando topou meu desafio para iniciar ou se começamos mesmo com a própria inscrição da professora Lilian. Pode ser. Não, tudo bem, então. Agradecer as falas, depois eu vou ouvir a parte que eu perdi, peço desculpa, eu estava em uma orientação de aluno. A provocação colocada e esse debate é interessante de pensar que a gente também está dialogando com o campo científico que a gente se propõe dentro do campo da saúde coletiva também. Também como produtores de conhecimento. E, nesse momento, é fundamental entender o que é uma racionalidade, o que é uma racionalidade científica. E isso que o Pedro colocou é fantástico, né? Não é comum do nosso campo que toda racionalidade tenha o viés da racionalidade científica. E defender uma racionalidade científica não pressupõe necessariamente defender uma certa prática da ciência dita médica, né? Por isso eu aponto ali o debate que o professor Almar trouxe no Ágora da Abrasco, né, sobre como produzir teoria durante a pandemia, esses conceitos de anticiência, pseudociência, fake ciência, quer dizer, também sobre o jogo da ciência, muito se discute, se fala, se traz argumento, né? E nessa velocidade de querer produzir conhecimento, se atropelou também processos de maior verificação, justificação, né, de um enunciado que seja adequado pelo campo da ciência. Então, era só para colocar esse debate e pensar, sim, a gente está no campo da ciência também, mas o que a gente advoga nessa racionalidade é um diálogo com outros campos de conhecimento, como foi bem dito agora, né? É assim que a gente espera construir, não se posicionando a ciência hierarquicamente superior, mas num diálogo de troca. Em algum momento ela tem ferramentas e saberes mais práticos para a resolução de um problema, e em outros momentos não. Ela ainda não explicou aquelas evidências empíricas e aquele conhecimento tácito de que funciona sem eu saber ainda, né? E ir buscar a explicação disso do mundo, do popular, muitas das vezes questionar esse grande poder e saber dito da ciência médica. Então, questionar no momento se existe essa ciência médica ou se a medicina é uma apropriação de ferramentas de várias ciências, porém no diálogo com a arte, com o sensível, com o perceptível, com a artesania que cada um vai desenvolvendo, né? Com isso que o Pedro falou e as colegas falaram, né? Na hora do enfrentamento, olhar alguém fora da sua casa porque a casa oferece mais risco do que a viela, do que a rua. Estar na rua é todo mundo me ver, e me vendo me garante a minha existência. Estar isolado, a gente não saber se a pessoa ainda está existindo. São essas coisas todas que aprofundam, e é fantástico esse debate, agradeço aí. E segue aí, Lilian. Obrigado. Obrigado pela gentileza, mas não é isso tudo no doutorado, não. Obrigado.
Joia, obrigado, Armando. Passo imediatamente a palavra para a professora Lilian, depois temos o Leandro Gonçalves escrito e depois a Mônica de Rezende. Tá, obrigada, que bom que o Armando está aqui. Eu concordo, não participei dessa turma de doutorado, mas eu concordo. Eu queria só, na verdade, eu ia fazer um comentário geral do que estava sendo discutido agora e fazer alinhavar para continuar adiante, não, só concordando com o que o Armando já disse, né? E eu escrevi no chat. A ciência não se propõe a ser aquele lugar onde se estabelecem as verdades para sempre. A ciência se propõe a ser um lugar de descobertas científicas que são debatidas, geralmente por diversos grupos ao mesmo tempo, como agora a gente está vendo ao vivo e a cores, aconteceu em vários momentos históricos, onde vários grupos de cientistas descobriram ou encontraram respostas para perguntas em vários lugares do mundo, foram testadas, foram utilizadas e anos depois outras questões foram suplantando aquelas. Isso faz parte da dinâmica da ciência. Outras linhas de pensamento da sociedade, outros aspectos da sociedade se propõem a dogmas, a verdades absolutas. Não é a ciência que se propõe a isso. Então, não haveria problema nenhum em que na ciência a gente tivesse esse espaço e tem esse espaço. E concordo com vocês que é estranho, às vezes dá uma sensação estranha ou revoltante de que a gente tem que passar a explicar questões como essas que antes parecia que estava mais ou menos compreendido pela sociedade, né? Mas temos, sim, temos que tomar para a gente essa tarefa de explicar. Nosso debate hoje aqui tem também esse intuito, né? A gente troca entre a gente escuta a experiência de profissionais de saúde que estão no dia a dia, no caso específico, como o Pedro bem disse, da pandemia, ele escancara questões que sempre estiveram na sociedade da gente, como as questões da grande desigualdade, mas também faz com que a gente tenha mais espaço, a gente tem que aproveitar os espaços para esse debate. A gente não adianta a gente ficar revoltado, como eu disse estar, né? Eu tenho que voltar a falar disso, sim, sempre, para sempre. E a universidade tem esse papel. Então, acho que, na verdade, a sua contribuição é só de falar para os estudantes que estão vindo pela primeira vez na atividade com a gente e para os colegas, o quanto que a gente se dispõe na disciplina de Trabalho de Campo 1, ao longo sempre do percurso, de fazer esses espaços em que a gente consiga ter contato com pessoas que estão no dia a dia, seja no lugar dos profissionais de saúde, sejam os próprios usuários do sistema, as pessoas que estão fora desse sistema, e os espaços que a gente encontra para a gente trazer para perto da gente a possibilidade de debater. Eu acho que é essa a tarefa da universidade, né? A gente se forma a partir dos conteúdos e a partir desses conteúdos em ação, conteúdos que podem ser utilizados na vida da gente. Só um pouco agradecer a vocês até aqui por essa possibilidade de nós todos aqui presentes, né, poder pensar sobre tudo isso, que eu acho que é tão fundamental nesse momento. Obrigada. Perfeito, obrigado, professora. Antes de passar a palavra ao Leandro Gonçalves, só reforçar o que o professor Fabiano mencionou no chat, os alunos e alunas os estudantes podem também requerer uma intervenção, e o professor Fabiano está incumbido, então, de abrir o microfone e anotar isso para a gente não perder essa possibilidade também de dialogar com vocês. Então, Leandro Gonçalves, está contigo a palavra. Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Estava com um problema de microfone. Assim, foi tão incrível todas as falas e a complementariedade das falas, também a articulação das falas, foi tudo muito incrível. Então, eu tenho até pouco assim a repercutir. Eu queria mais ouvir mesmo Pedro, Ana Carolina, Janaína, de novo. E uma das coisas que eu gostaria de ouvir fazendo um gancho entre a fala da Ana Carolina e do Pedro, os marcadores não afetam só as populações vulnerabilizadas, né? Os marcadores afetam também os estudantes de medicina, principalmente pós ações afirmativas, né? Então, não são experiências iguais que os estudantes de medicina têm numa universidade pública. Então, eu queria fazer esse gancho entre a provocação da Ana Carolina com a vivência do Pedro e pedindo para ele falar, né, já que ele faz parte do coletivo Luísa Maim,
Ele, Janaína, também, se tiver experiências, e Ana Carolina também, se quiser falar sobre experiência que ela conhece, desses coletivos que se formam e que, às vezes, são a possibilidade de sobrevivência e a garantia de conclusão de um curso de medicina. Eu não conhecia o coletivo Luísa Maim, fiquei bem feliz se Pedro puder falar um pouco sobre ele também. Eu conheço muito o Negrex, então, se puder falar desses coletivos, eu agradeço, já que tem muito estudante assistindo, é muito bom eles conhecerem também. Joia, obrigado, Leandro. Passo imediatamente para o Dimas, professor Dimas. Olá, estão me ouvindo? Legal? Estão ouvindo? Então, sim. Eu queria fazer só uma observação, porque assim, muitos moradores de rua têm cães como companheiros, né? Termina que a população de rua, ou os moradores de rua, não sei como é que é a melhor terminologia, é formada por animais humanos e animais não humanos, né? Ou seja, a comunidade dos vulneráveis, porque muitos de nós também se sensibiliza e se sente indignado quando vê um cachorro maltratado na rua, ferido, enfim, a gente tem uma sensibilidade também em relação a isso. Termina que os vulneráveis, a comunidade dos vulneráveis é maior do que a comunidade dos seres humanos, né? Quantos de animais, por exemplo, não sofrem nas queimadas? Ou seja, tem a vida nua do agame deveria ser estendida, não para ser humano só, mas para seres humanos, não, animais não humanos, porque esses também sofrem igualmente, né? E pegando até um gancho que foi dito pela Janaína, de como que os vulneráveis entram nas políticas públicas mais atrasado, os animais não humanos é muito recente que eles entram na política. Talvez pudéssemos um dia falar de cidadãos também, como são os cidadãos humanos, porque queremos que eles também tenham uma vida, pelo menos sem sofrimento. Enfim, só uma observação assim, para pensar. Obrigado, Dimas. Traz aí essa importante dimensão ética para a gente também discutir. E próxima inscrita é a Eliana Gabay. Professora Eliana. Acho que eu consegui abrir, né? Então, eu queria falar do ponto de vista da minha área, que é a área de saúde mental, né? O quanto as falas de vocês, pessoal, todo mundo que falou, Ana, Pedro, todo mundo, como isso tudo me tocou assim, profundamente, principalmente na questão que o Luiz Leão levantou sobre a saúde dos profissionais de saúde, né? E de como, quer dizer, na fala do Pedro, assim, é muito tocante você vê o sofrimento pelo qual ele, como jovem médico, e todos os outros médicos têm passado sempre, né? E principalmente nessa pandemia, né? E me chamou muita atenção quando ele fala assim, quer dizer, são tantos os avisos, as notícias de morte por dia, né, para as famílias, que é como se ele percebeu que precisava se defender disso, não é? Porque é uma questão da prática médica, quer dizer, não é todo paciente que sofre e que morre que você vai chorar junto como se ele fosse um membro da tua família. Não. Por outro lado, qual é o sutil limite entre não se afundar nesse sofrimento da morte do seu paciente e também não se defender a tal ponto de se afastar completamente e de se anestesiar perante o sofrimento do outro, como a gente vê muito em muitas práticas médicas por aí. Então, eu queria dizer isso para vocês que são jovens, né?
Quer dizer, da gente poder discutir isso com vocês e de isso ficar trabalhado, porque tem um limite aí. Quer dizer, é preciso ter essa solidariedade, esse sentimento de alteridade, de solidariedade com o sofrimento do seu paciente, porque não que isso seja simplesmente uma coisa humana, mas é, inclusive, um instrumento de trabalho para você ser um bom médico e um bom clínico, né? E, por outro lado, poder conviver com isso de uma forma onde você não se afunde completamente nesse sofrimento, porque você também não sobreviveria a isso. Né? Então, eu acho assim, que é muito importante essa questão que o Pedro trouxe, vocês, e acho assim, para a gente ficar atento e nunca perder essa dimensão do vínculo e da solidariedade, da empatia com o nosso paciente, apesar de todo o sofrimento que isso nos traz. Adorei, gente, muito importante a contribuição de vocês. Obrigada. Obrigado, professora Eliana. Acabo de ver aqui a inscrição da Célia Siqueiros. Professora, está contigo a palavra. Bom, estou aqui também maravilhada com esse encontro. Parabéns, assim, Fabiano, Luiz, enfim, parabéns pelas falas. Estou assim encantada e emocionada por tudo isso. E eu compartilho tudo que a Eliana colocou aqui. Também sou da área de saúde mental. E, na verdade, só para estender um pouco essa questão que a gente trabalha muito, eu e a Eliana, né? Já que somos desse campo. E a pergunta, então, seria para o Pedro, para a Ana, para a Janaína, como é que vocês pensam que seria, então, tudo isso que a Eliana falou, como é que seria esse preparo, né, durante a formação? Que tipo de estratégias a formação, o que vocês pensam hoje, agora formados, né, e trabalhando, como é que seria esse preparo para essa escuta? Como é que seria o preparo do corpo de vocês para enfrentar esse sofrimento, todas essas questões que a Eliana acabou de colocar? Porque a gente tem algumas disciplinas, poucas, durante a formação, no curso de medicina, e nós no TCS, a gente, como a Aline colocou, a gente procura trabalhar isso com os alunos, e tem algumas disciplinas que alguns professores também procuram. Alguns em termos de protocolos, mas eu não estou falando em termos de protocolos, mas como é que a gente constrói isso, né, junto com o aluno durante a formação? É uma pergunta, uma questão. Obrigado, professora. Pelo que eu acompanhei, nós não temos um pedido de intervenção dos estudantes, também nosso tempo está um pouco apertado. Caso o professor Fabiano tenha visto em outra rede social alguma questão, acho que ele poderia mencionar. E Ana Carolina, Janaína e Pedro vão ter a incrível capacidade de responder questões e intervenções tão profundas, pertinentes e relevantes, numa capacidade de síntese inacreditável. Então, Fabiano? Pode passar para eles, por favor. Ok, maravilha. Janaína, a bola é tua. Acho que abriu, tá? O microfone está ouvindo? Acho que, assim, como construir isso com os estudantes, eu acho que com possibilidades como essa, né? Acho que o evento de hoje é muito rico, né? Acho que é importante para os alunos que estão escutando aquilo que vem depois, acho que eles vão, né, ter uma reflexão posterior sobre tudo isso, que foi muita coisa, né? E aquilo que vier, é importante eles trazerem mesmo, levarem como pauta, acho que né, nessa ideia do diálogo, acho que possibilidades como essa de hoje, eventos desde escutarem de médicos, como o Pedro colocou, e aí os alunos que vêm para eles e trabalhando ao longo das aulas, o que for surgindo, e trazer, acho que, outros
colegas que possam falar um pouco sobre isso, né? E entender, acho que ajuda também os alunos a como a escuta é poderosa, né? Porque eu acho que na hora que o Pedro coloca tudo isso, toda a dificuldade dele, todo o sofrimento dele, nós estamos aqui todos juntos, né? Para legitimar o que ele coloca, para reconhecer esse sofrimento e para dividir com ele, compartilhar com ele, né? Tudo isso. Acho que, só para terminar, acho que ele colocou um pouco da síndrome de burnout. Eu trabalho também com saúde mental do trabalhador, e o que eu percebo muito na síndrome de burnout e na saúde mental como um todo é que, como o adoecimento, ele vem acompanhado grandemente de uma ausência de suporte social, né? A falta do suporte social é que muitas vezes é o que desencadeia, ele deflagra de fato o adoecimento. Então, acho que poder estar junto, escutar, refletir, legitimar é fundamental, é muito importante. Então, acho que eventos como esse, acho que são muito importantes nessa construção, são fundamentais. Maravilha, obrigado, Janaína. Pedro, queremos te ouvir. Vamos lá. Assim, eu sou filho do meu tempo, né? Eu não consigo ver o mundo sem uma relação de causa e consequência, né? Típica da ciência, né? Eu não consigo ver o mundo sem um olhar científico. Mas eu também sou uma pessoa que costuma questionar as coisas e é preciso fazer a meia-culpa. Eu entendo as minhas limitações, né? E é por isso que eu opto por me ater à ciência na minha prática médica, na hora de tomar minhas decisões. Mas como o pessoal falou, é importante que a gente problematize a ciência, sim, o tempo inteiro. A gente não pode deixar de problematizar tudo o que a gente faz, né? Outra coisa que eu queria falar sobre mim e que aborda essa questão toda que a gente está vivendo aqui na pandemia é que muitos me consideram um anarquista, né? Eu evito me considerar qualquer coisa, mas sou considerado, na opinião de muita gente, um anarquista. Mas apesar disso, e de eu achar que o Estado ele realmente é um problema para a sociedade, não muito diferente do que é o livre mercado, né? Eu acho que a gente não consegue passar por crises como essa sem uma saúde pública dada e realizada por um Estado, apesar de todos os problemas que o Estado, que é genocida, né, causa. O preceptor perguntou sobre o Instituto Luiza Maim, né, e o Coletivo Negrex. Eu vou falar aqui rapidinho que eu fiz parte da fundação do Coletivo Negrex em 2015, fiz parte da fundação do Instituto Luiza Maim em 2019 e tenho trabalhado nessa frente de auto-organização de profissionais e estudantes negros de medicina, né? E falar um pouquinho sobre a diferença dos dois, né? O Coletivo Negrex é uma organização bem horizontal, é um coletivo 100% autônomo, ele não existe como um CNPJ, ele é uma organização que trabalha muito o acolhimento dos estudantes, a auto-organização de profissionais médicos, nesse sentido de interpessoal. O Instituto Luiza Maim, ele é uma ONG, é uma organização não governamental, é uma pessoa jurídica que existe e vem organizar o poder econômico e político que nós, negros, que saímos de favela, eu mesmo saí da Mangueira, a gente adquiriu em prol da auto-organização como a população negra tem feito desde sempre, né? Com as organizações de ajuda mútua. Então, uma das coisas que a gente tem feito atualmente é garantir bolsa para estudantes de medicina negro que eles consigam terminar sua faculdade. Porque muitos tiveram a renda destruída pela pandemia, né? As famílias não conseguem sustentar. No momento, a gente está conseguindo disponibilizar 11 bolsas para 11 estudantes todo mês, né? Queremos aumentar isso, vamos conseguir com esse processo. E aí, o fato da gente se organizar para adicionar mais pessoas negras dentro da medicina tem a ver com a questão de como a gente prepara os estudantes para viver a vida a vida profissional de uma maneira melhor, né? Como a professora perguntou aqui, para a gente dar opiniões sobre isso, né? Porque um dos pilares de um bom cuidado em saúde, né, é a diversidade, né?
um profissional que se parece com o paciente, ele trata melhor esse paciente. E, além disso, um profissional que convive com a pessoa que parece o paciente, trata melhor o paciente. Um profissional que não parece o paciente, que não convive com pessoas como paciente, ele, invariavelmente, inconscientemente, acaba dando um serviço de saúde menos qualificado do que ele daria para um paciente que tivesse a cara dele. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, de dicas para como os estudantes possam estar preparados para esse infortúnio que é o dia a dia do trabalho em saúde. Né? O primeiro é conviver com a diversidade. As cotas na graduação, as cotas na pós-graduação, tanto raciais quanto econômicas, principalmente manter a diferença entre cotas raciais e cotas econômicas, que a gente já tem demonstrado dentro da ciência de que elas não podem estar juntas e que para garantir diversidade de uma, você tem que garantir uma, e diversidade de outra tem que garantir outra, mas essa diversidade, ela cria pensamentos diversos, experiências diversas e formas de entender o mundo de maneira diferente. Isso é essencial para que você possa desenvolver empatia, né? Outro ponto que eu acho que é importante, que tem que ter, é tempo livre. Os estudantes, eles precisam de tempo livre para pensar, né? O estudante de medicina geralmente é burro, né? O profissional de medicina, ele sai formado burro porque ele não pensa. Maneja muito bem protocolo, sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, mas não pensa. E a culpa não é da gente. A culpa, no geral, é da estrutura da universidade, professores que acabam não tendo noção do que é viver hoje em dia num mundo conectado, no mundo digital, onde eu não preciso saber um protocolo, o protocolo está no meu bolso o tempo inteiro, né? E a gente acaba vivendo uma demanda de conhecer, de saber as minúcias da prática médica, e acaba que a gente não tem tempo livre para pensar. E para consumir arte. A arte, eu acho que é o terceiro ponto que eu queria trazer. A gente precisa consumir e debater arte. Não tem como a gente querer entender o mundo, sendo que o mundo é visto de maneira diferente, pessoas diferentes, se a gente não trabalha a arte, porque a arte, apesar de ser feita por pessoas, depois que ela sai do seu criador, ela deixa de ser dele e ela atinge cada pessoa de uma maneira diferente. O debater a arte faz com que a gente possa ver visões de mundo diferentes e compreender o mundo de maneira diferente. E vivenciar um mundo diferente é o quarto ponto que eu queria trazer, né? A gente vivenciar a realidade diferente, mas vivenciar a realidade, que é coisa que a gente não faz numa universidade, faz com que a gente tenha opiniões, ideias e visões do mundo de uma maneira diferente, né? Eu tinha uma opinião sobre o que é ser médico quando eu era estudante. Depois que eu virei médico, minha opinião mudou um pouco. Quando eu era estudante, principalmente no primeiro período, eu adorava julgar o que os médicos faziam e falar que estava errado. Hoje, eu não faço porque eu sei que amanhã vão fazer comigo. Porque não tem como estar certo o tempo todo, não tem como ser coerente na realidade que a gente vive, não tem como ser coerente no sistema de saúde que a gente vive, né? Então a gente precisa vivenciar a realidade para nos tornarmos humanos e compreendermos a humanidade do outro. Acho que é isso, acho que eu abordei tudo, né? Uhum. Obrigado, Pedro. Luiz. Ana.